Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Queria convidar a igreja a ficar em pé, para nós lermos a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Glória a Deus. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus 11, capítulo 28, capítulo 11, Mateus 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim de Jesus. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. O texto bíblico diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Esse texto de Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que nós acabamos de ler, esse convite de Jesus, é um convite muitas vezes usado quando a gente está compartilhando de Jesus, naquele momento de apelo para que a pessoa venha receber Jesus em sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador. E nessa perspectiva a gente leva a palavra dizendo que quando você vai a Jesus, quando você se aproxima de Jesus, é uma decisão que você está tomando de uma vida nova, porque quando você se aproxima de Jesus, consequentemente, aquela vida antiga sua, ela vai ser retirada pelo próprio agir do Senhor, porque Ele vai fazer de você uma nova criatura, uma criatura renovada, uma criatura restaurada na presença de Deus. E também a gente gosta de falar que Jesus ele faz o convite e Ele chama todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele faz uma promessa: e eu vos aliviarei. Mas primeiro é necessário que a pessoa tome a atitude de atender o convite de Jesus, e depois Jesus vai agir na vida da pessoa. É necessário tomar essa decisão, porque quando a gente toma essa decisão, nós estamos falando assim: Senhor, pode agir na minha vida. E quando eu entendo esse todos aqui como todos mesmo, sem exceção, porque quem é que não está oprimido no dia a dia, quem é que não está cansado no dia a dia, e principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, aquelas pessoas que estão mais sujeitas até mesmo ao cansaço espiritual pela ação do inimigo na vida dela. O importante é nós entendermos que esse convite de Jesus, esse vinde a mim de Jesus, depois é interessante que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depois que a gente vai, Jesus disse: permanecei em mim. Primeiro a gente vai a Jesus, tem a experiência com Ele, e depois Ele diz: permanecei em mim. Ou seja, agora que você me conhece, agora que eu estou trabalhando na tua vida, que eu estou te aliviando, que eu estou fazendo de você uma nova criatura, que eu estou te formando espiritualmente, eu estou modelando o barro na mão do oleiro, assim como o barro na mão do oleiro é o Senhor modelando e mudando a nossa vida de acordo com a sua vontade. Então, em meio às lutas e fardos da vida, nós encontramos em Jesus o descanso, o alívio, e Ele vai moldando a identidade de Cristo, Ele vai moldando a identidade, o caráter que Ele quer que a gente tenha.
Tudo isso fruto de nós aceitarmos o convite do Senhor. E nós devemos buscar a Jesus em todas as circunstâncias de nossa vida, em todo momento, e permanecer nele, porque Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso castelo forte, é nele que nós temos a segurança, o abrigo, a garantia, a proteção. Ele é o pastor que toma conta das ovelhas, Ele é o Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então é interessante que esse convite de Jesus, que é aplicado para o momento da conversão, para o momento da pessoa tomar uma decisão e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, mas também é um convite diário para nós, para que a gente vá até Ele, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe a necessidade de cada um de nós, Ele sabe o que cada um de nós está desejando, Ele conhece os nossos anseios, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece o nosso propósito, Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Ele disse em Apocalipse: eu sou Deus que sonda a mente e o coração, o Senhor nos conhece, e Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a gente vai até Jesus, a gente está dizendo assim: Jesus, agora eu estou aceitando a vida que o Senhor tem para mim, e com certeza é uma nova vida, é uma vida cheia de esperança, uma vida de paz, abundância, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos o convite de Jesus, nós precisamos entender que haverá renúncias também, porque se Jesus vai te dar uma nova vida, a palavra diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O novo homem, a nova criatura, ela precisa viver uma nova vida. Ela não vai poder continuar vivendo a vida dela, deverá haver renúncias. Mas qual tipo de renúncia que precisa ter? Qual é o tipo de renúncia que eu preciso ter, que você precisa? Muitas vezes a renúncia que Deus vai exigir de mim não é a renúncia que Ele vai exigir de você. É claro que em relação ao pecado a renúncia é única, né? Nós vamos afastar do pecado. Mas muitas vezes no trato de Deus conosco, Deus Ele vai agir, Ele vai exigir algo de mim que não vai exigir de você. Por quê? Porque o tratamento de Jesus com a gente é um tratamento individualizado. Ele trata no particular com cada um, de acordo com o nosso temperamento, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as características que cada um de nós tem. Então o relacionamento de Jesus com a gente é um relacionamento individualizado. Deus Ele trata no particular com cada um de nós. Isso é fruto de um relacionamento, de uma aproximação, e essa aproximação ela vem quando eu aceito o convite de Jesus: vinde a mim, e depois eu aceito o outro convite dele: permanecei em mim. Interessante, não é só vinde a mim. Você vê como é que é um processo. Primeiro você vai até Jesus, agora que nós fomos até Jesus, nós temos que permanecer com Jesus. E aqui Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados. E Ele, como eu te disse, ele faz a promessa: eu vos aliviarei. Mas o que é, irmãos, uma pessoa cansada? Uma pessoa cansada é uma pessoa que já esgotou as suas forças.
ela já experimentou muitas vezes muitos caminhos, muitas alternativas, e ela já estou cansado de lutar, eu já estou cansado de tentar. O coração dela já está pesado, ela já não tem mais vontade de nada. Essa é uma pessoa cansada, uma pessoa que está cansada fisicamente, uma pessoa que está cansada mentalmente, uma pessoa que está cansada, eu até anotei aqui, o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, sensorial, social, criativo. É uma pessoa que está cansada nas diversas áreas que ela tem da vida. O cansaço físico e mental, que acaba provocando o quê? Um estresse psicológico na pessoa. A pessoa fica estressada, ela fica com depressão, fica com ansiedade, fica agitada, fica nervosa, fica irritada, aquelas emoções negativas que pode trazer até aquilo que nós chamamos de doenças psicossomáticas, né? Que é aquela doença que o emocional, a pessoa está emocionalmente, ela está tão agitada, tão nervosa, tão abalada, que aquilo vai para o corpo dela. Aí ela começa a sentir dor, começa a ter palpitação, taquicardia, começa a ter pressão alta, e às vezes ela não tem nada no anatômico, não tem problema na anatomia dela, não tem problema na fisiologia dela, ela está bem, mas as emoções estão transportando aquela doença que está na área emocional dela, psicológica dela, joga para o corpo, e ela começa a ter problemas no corpo. Aí ela vai tomar remédio, o remédio às vezes nem funciona. Por quê? Porque o corpo está bem, aquilo é uma reação da alma dela, que está agitada, que está angustiada, que está oprimida. E aquela pessoa precisa ouvir o convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o mais sério, irmãos, uma mente agitada, uma mente perturbada, ela é um campo de ação do diabo. A nossa mente é o campo de atuação do diabo. Por isso que Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, ele fala do capacete da salvação, para a gente poder proteger o nosso pensamento. O capacete da nossa salvação, espiritualmente falando, é uma proteção da nossa mente. Como nós vamos proteger a nossa mente? Com a nossa fé, com a palavra de Deus, clamando pelo sangue de Jesus, sabendo que existe um Deus que está presente, que cuida de nós, sabendo de um Deus que diz que está nos guardando, firmando a nossa vida nas promessas do Senhor, ficar firme na promessa de Deus. E a pessoa que está agitada emocionalmente, você pode ver, a pessoa que está agitada emocionalmente, que está oprimida, que está toda perturbada, o inimigo lança facilmente uma seta nela ali. Muitas vezes ela começa a falar coisa que não deve, muitas vezes ela apela até para violência. Tudo isso por quê? Porque ela está cansada e oprimida. Aí já é o cansaço espiritual, né? Já não é aquele cansaço físico, que você está cansado fisicamente, porque você trabalhou muito o dia todo, fez muito esforço. Não é aquele cansaço emocional, que muitas vezes tem aquele desgaste com a pressão, né, psicológica mesmo, traz pânico, traz ansiedade, traz depressão, aquele desgaste emocional muitas vezes dentro da família, com um membro da família. Você fala: eu estou cansado, mas você dormiu o dia todo e está cansado, dormiu bem, mas você está cansado, mas você está cansado da alma, das emoções, do corpo. Você até que está bem, você não está com aquele cansaço mental, né? Aquele cansaço mental que a gente tem quando fica na frente do computador trabalhando, fazendo conta, e cada um no seu serviço, mas que você tem que pensar também. E você chega em casa, você está cansado no corpo, está cansado na mente, você quer descansar, o seu olho está cansado, né? Trabalhou muito, ficou muito tempo na frente do
do computador, o olho já está até ardendo, o olho está cansado, já é o cansaço sensorial, que é o cansaço dos sentidos. Quando se ouve muito barulho, ouve música muito alta, a gente passa às vezes, tem aquele caminhão com a música muito alta, e você fica assim, você sai dali com os seus sentidos, né, com o ouvido cansado, porque você ficou perto de uma música muito alta o tempo todo. Tem aquele cansaço social, isso é terrível também, que vai te desgastando, porque também te atinge emocionalmente, te atinge psicologicamente. Às vezes um ambiente de trabalho carregado, um ambiente de trabalho que te esgota, e você muitas vezes vai triste porque o ambiente de trabalho está pesado, ou às vezes na situação na família, ou às vezes em qualquer outra circunstância que você tem aquele desgaste emocional. Às vezes pessoa que está trabalhando, né, com doentes, tem aquele desgaste emocional, fica vendo a pessoa sofrendo e não pode fazer nada, a não ser orar, nem pedir a Deus misericórdia por ela, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, e ali você acaba vivendo cansado também assim, cansado na criatividade. Você é criativo, às vezes, geralmente a pessoa que trabalha com música, com pintura, né? com tecido, pintura, desenho, e essa pessoa às vezes ela está cansada na mente, ela está cansada emocional, e aquela criatividade dela fica bloqueada, ela não consegue produzir no trabalho, está cozinhando, a comida não sai boa, erra no tempero, deixa queimar o óleo, e acontece tanta coisa. Por quê? Por causa do cansaço. E como eu falei, o cansaço espiritual, que é a mente agitada, perturbada, angústia, nervosismo, mente vulnerável, suscetível da influência do diabo. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, pedimos a Deus que venha sobre as nossas vidas, mas aquela pessoa que ainda não teve uma experiência com Jesus, essa pessoa, a mente dela é uma mente que facilmente o inimigo vai lá e joga uma seta naquela mente, e ela vai agindo, ela vai fazendo as coisas erradas, às vezes apela para violência, para vingança, porque ela está com a mente dela toda tomada, toda agitada. Então olha quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Olha só, irmãos, a profundidade dessa palavra cansado. O cansado e o oprimido é o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, sensorial, social, criativo. E a pessoa vai vivendo assim, nessa opressão, vai sofrendo, vai morrendo a cada dia numa vida sofrida. Mas é necessário que ela aceite o convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus disse: eu vos aliviarei dessas cargas emocionais que estão destruindo a pessoa, as cargas psicológicas, né? Aqueles pensamentos negativos, aquele desequilíbrio que a pessoa vive, o Jesus agora ele quer dar alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Ele quer dar equilíbrio para a pessoa. Ele quer que a pessoa tenha pensamento, como Paulo diz: aquilo que você pensar, tudo que seja bom, reto, de boa fama, agradável, que se algum louvor há, se alguma virtude existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Já é aquela pessoa que já começa a proteger a sua mente, né, pelo agir, porque Jesus ele vai conceder o Espírito Santo para aquela vida. Jesus é o doador do Espírito Santo, o Espírito Santo vai entrar naquela vida, vai começar a agir nela, vai começar a renovar aquela mente, uma mente renovada, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, aquela mente renovada pelo poder do Espírito Santo, porque agora ele é uma nova criatura, porque agora ele aceitou o convite de Jesus, ele está sendo aliviado. Jesus
está tirando dele todo aquele cansaço psicológico, emocional, físico, tudo aqui, às vezes, muitas vezes vem por causa de doença também, e Jesus ele vai agindo naquela vida, vai transformando aquela vida, e agora ele disse: eu vou te aliviar, eu vou colocar paz dentro do teu coração, a verdadeira paz que só eu posso dar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nos dá uma boa dica para a gente ser aliviado, quando ele fala assim: devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E como eu já falei, Jesus está presente, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Agora novamente é outra atitude, agora Jesus fala: olha, agora você vai tomar outra atitude, você vai tomar sobre vós o meu jugo, você vai tomar sobre a sua vida o meu jugo, e você vai aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Pegar o jugo de Jesus, irmãos, colocar o jugo de Jesus sobre nós, o fardo de Jesus sobre nós, não é nada mais, nada menos do que a gente decidir viver a vida que Ele quer que a gente viva. É interessante que João disse assim: os mandamentos de Deus não são penosos, mas os mandamentos de Deus não são penosos para quem está obedecendo a Deus. Está escrito assim: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Por isso que o fardo de Jesus, o jugo de Jesus é suave, e o fardo dele é leve. Ele falou: toma sobre vós o meu jugo. Agora, como é que eu vou poder tomar o jugo de Jesus, se eu não for até Ele? Porque Paulo diz que a lei é espiritual, a palavra de Deus é espiritual, mas o homem carnal, o homem natural, para ele, os mandamentos de Deus são penosos. O homem natural, o homem carnal é aquele homem que não teve a experiência da salvação com o Senhor Jesus Cristo. Ele não foi feito uma nova criatura, ele não teve a experiência da salvação, ele não teve a experiência do novo nascimento. Então ele é carnal, e se a palavra de Deus é espiritual, aí vai ser pesado para ele o mandamento de Deus. Mas quando a pessoa tem experiência da salvação, quando essa pessoa se torna um homem espiritual, um novo homem, Paulo fala sobre isso: o homem espiritual, o novo homem, o homem que cogita pelas coisas de Deus, não pelas coisas da carne, o homem que cogita pelas coisas espirituais e não pelas coisas terrenas. Quando ele tem experiência com Jesus e ele se transforma ele é transformado por Jesus em um homem espiritual, aquela mente cansada agora vai ser renovada, agora ele vai ter a mente de Cristo. Paulo, em João capítulo 8, versículo 29, diz, Jesus falou assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então agora a gente passa a ter a mente de Cristo. O que era a mente de Cristo? A mente de Cristo é o pensamento de Cristo. Qual era o pensamento de Jesus? Ele desejava obedecer a Deus. Ele falou: eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai, né? Ele começava a falar: eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai, fazendo o trabalho do meu Pai. O ensino que eu estou ensinando não é meu, mas é o ensino que o meu Pai me mandou dizer para vocês, o ensino de Deus. Jesus, ele era obediente a Deus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que Jesus fazia era para glorificar a Deus. Então, ter obediência,
obedecer a Deus como Jesus obedeceu, glorificar a Deus como Jesus glorificou, fazer a vontade de Deus como Jesus fez. Isso é ter a mente de Cristo. Jesus se preocupava em agradar a Deus. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu vou me preocupar em agradar a Deus. Jesus se preocupava em obedecer a Deus. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu vou me preocupar em obedecer a Deus. Jesus se preocupava em fazer o trabalho do Pai. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu vou me preocupar em fazer o trabalho do Pai. Porque eu tenho a mente de Cristo, que foi uma mente renovada, porque agora eu sou um homem espiritual, e se eu sou um homem espiritual, o espiritual, ele vai combinar com o espiritual. Se eu sou um homem espiritual, e a palavra de Deus é espiritual, então é espiritual com espiritual, então está combinando, então não é penoso. Para o homem espiritual, a palavra de Deus não é penosa. Por isso que, olha o que diz 1 João capítulo 5, versículos 3 e 4. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Olha só. Porque nisto consiste o amor a Deus. Quer dizer, o amor que eu tenho a Deus consiste em quê? Em obedecer aos seus mandamentos. Jesus falou isso também: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. O jugo se torna leve somente depois que a gente aceita o convite de Jesus e depois que a gente é transformado por Ele. Somente a nova criatura, o novo homem, terá a facilidade de obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o homem espiritual vai obedecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é espiritual. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho proferido são espírito e vida. Então vamos ler o texto aqui. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, dependendo da tradução, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É somente assim, irmãos, que a gente vai conseguir prosseguir na carreira cristã. Porque eu sou manso e humilde de coração, exemplo de humildade de Jesus. Jesus era manso, ele era humilde. Jesus ele atendia as pessoas com carinho, tendo misericórdia. Ser humilde não é ser fraco, mas é você ser bondoso, ser amável, você ter amor pelas pessoas, se compadecer das pessoas. Esse foi o exemplo de Jesus para nós. A gente não achar que a gente é melhor do que ninguém, porque eu até ouvi uma música hoje que fala sobre isso. Tudo que você é pela graça de Deus. Eu sou muito bom nisso, é pela graça de Deus. Eu canto muito bem, é pela graça de Deus. Eu dirijo muito bem, é pela graça de Deus. Eu trabalho muito bem, é pela graça de Deus. Tudo que a gente faz de bom é pela graça de Deus e para glorificar a Deus, porque essa é a mente de Cristo, né? Lá na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, glorifica-me a mim como eu te glorifiquei. Olha só, olha, Pai, eu te glorifiquei, João capítulo 15, versículo 8, Jesus disse que é para nós, como ramos, falando sobre a videira, que é para a gente dar muito fruto, e o fruto que a gente produzir vai glorificar a Deus. Deixe que os homens vejam a vossa luz brilhar diante deles, para que eles glorifiquem o Pai que está no céu.
A nossa luz, quando brilha, é para glorificar a Deus. Quando produzimos fruto, é para glorificar a Deus. Jesus diz: Pai, glorifica-me a mim, assim como eu te glorifiquei. Olha a mente de Jesus, glorificar a Deus. É a mente de Cristo, irmãos. E ser manso e humilde, o exemplo dele para nós. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como nós já falamos, em Jesus nós teremos o descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque agora o jugo é suave e o fardo é leve. Por quê? O jugo suave e o fardo é leve é viver a vida que Jesus quer que a gente viva, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. Agora, por que se tornou leve? Porque no início não era. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quer dizer assim: vinde a mim o velho homem. Vinde a mim o homem natural, o homem que está oprimido, o homem que está sem esperança, o homem que está cansado, que está sobrecarregado, porque agora você vai ser um homem, você vai ter experiência comigo e você vai ser um homem espiritual. E como homem espiritual você vai viver a vida que eu quero que você viva, e a vida que eu quero que você viva é uma vida que glorifique a Deus, mas como homem espiritual, você vai conseguir, porque se a palavra de Deus é espiritual, e você é um homem espiritual, está conferindo espiritual com espiritual, então não vai ter barreira para a gente viver de acordo com, não vai ter barreira, não vai ter dificuldade. O homem espiritual não tem dificuldade de viver a vida que Deus quer que ele viva. Porque o que Deus quer que a gente faça? Está aqui, na palavra dele. Se você é espiritual e a palavra é espiritual, não vai ter dificuldade. Porque agora nós vivemos o jugo que é suave e o fardo que é leve. Porque agora nós somos como Jesus, porque agora nós temos a mente de Jesus, porque agora a gente quer agradar a Deus como Jesus agradou, agora nós queremos obedecer a Deus como Jesus obedeceu, agora queremos glorificar a Deus como Jesus glorificou. Tudo que a gente faz é pensando em agradar a Deus. Por isso o jugo é suave e o fardo é leve. E como eu disse no início, é muito interessante essa passagem, não está aqui não, porque foi agora que veio. Jesus disse: vinde a mim. E depois Jesus disse: permanecei em mim. Olha só, duas atitudes que todo homem precisa ter em relação a Jesus. A primeira é ir a Jesus. E depois é permanecer em Jesus. Amém, irmãos? Eu creio que essa palavra falou aos nossos corações. Vamos encerrar só lendo novamente esse texto, porque agora eu vou ler bem devagar. Eu tenho certeza que você vai ter uma percepção diferente desse texto. Vinde a mim, todos que estáis cansados, aquele cansaço emocional, aquele cansaço psicológico, e sobrecarregados e oprimidos, irritado e angustiado, e depressão e ansiedade, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Como é que a gente vai aprender de Jesus, irmãos? Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. Aprendemos de Jesus quando nós lemos a palavra de Deus. Porque eu sou manso e humilde de coração, é o exemplo que ele deixou para nós. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos hoje. Essa aqui é uma palavra que eu ouvi um louvor hoje. Isso costuma acontecer. Você está ouvindo louvor assim, aí vem uma mensagem sobre alguma coisa que o cantor fala na letra. Isso é muito interessante.
E aí, não, esse aqui é uma mensagem. Aí você pega a mensagem assim, e Deus vai dando a mensagem, vai falando aos nossos corações, amém? Então eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E agora nós vamos fazer a oração, amém? E vamos também fazer a unção em nome de Jesus.